O Jardim Secreto, parte 17. Até logo. Devo ficar fora todo o verão. A Sra. Medlock veio logo, tão rápido que Mary achou que deveria estar esperando no corredor. Sra. Medlock, disse-lhe o Sr. Craven, ao ver a criança, entendo o que a Sra. Sowerby quis dizer. Ela deve parecer menos frágil antes que comece as lições. Dê-lhe alimento simples e saudável. Deixe-a ficar à vontade no jardim. Não cuide tanto dela. Precisa de liberdade, ar fresco e de fazer travessuras por toda parte. A Sra. Sowerby virá vê-la de vez em quando e ela pode ir de vez em quando ao chalé. A Sra. Medlock parecia contente. Estava aliviada por ouvir que não precisava cuidar muito de Mary. Sentia que isso era uma tarefa chata e, na verdade, viu tão pouco da garotinha quanto se atreveu. Além disso, gostava da mãe de Marta. Obrigada, senhor, disse ela. Susan Sowerby e eu fomos à escola juntas. Ela é uma mulher tão sensata e de bom coração. Nunca tive filhos, mas ela teve 12, e não conheço crianças melhores ou mais saudáveis. Não fará mal à senhorita Mary se passar tempo com elas. Sempre me aconselho com Susan Sowerby sobre crianças. Ela é uma pessoa com uma mente saudável, se é que você me entende. Entendo, respondeu o Sr. Craven. Leve a senhorita Mary daqui agora e me mande Pitcher. Quando a Sra. Medlock deixou-a no final do seu próprio corredor, Mary correu de volta para seu quarto. Encontrou Marta esperando lá. Na verdade, Marta apressou-se de volta depois que retirou o serviço de almoço. Posso ter meu jardim, gritou Mary, e posso tê-lo onde quiser. Não terei uma governanta por um longo tempo. Sua mãe está vindo me ver e posso ir ao seu chalé. Ele disse que uma garotinha como eu não poderia fazer nenhum mal e posso fazer o que quiser, em qualquer lugar. Ei, disse Marta com prazer. Isso foi bom da parte dele, não foi? Marta, disse Mary solenemente, ele é realmente um homem bom, apenas seu rosto é muito miserável e sua testa está toda contraída. Depois de falar com Marta, correu tão rápido quanto podia para o jardim. Tinha se afastado por muito mais tempo do que achava que deveria, e sabia que Deacon teria que partir cedo para sua caminhada de 8 quilômetros. Quando se esgueirou pela porta sob a era, viu que ele não estava trabalhando onde o tinha deixado. As ferramentas para a jardinagem foram colocadas juntas sob uma árvore. A garotinha correu na direção delas, olhando em toda a volta do lugar, mas Deacon não estava mais ali. Tinha ido embora e o jardim secreto estava vazio, exceto pelo pitarroxo, que tinha acabado de voar sobre o muro e pousar sobre um canteiro de rosas, observando-a. Ele se foi, disse ela com pesar. Oh, será que ele era apenas uma fada do bosque? Alguma coisa branca presa no canteiro de rosas chamou a atenção dela. Era um pedaço de papel, na verdade era um pedaço da carta que tinha sido escrita em letra de imprensa para Marta enviar para Deacon. Estava preso no canteiro com um espinho comprido e ela logo soube que Deacon o tinha deixado lá. Havia algumas letras rudemente escritas e uma espécie de desenho. A princípio, não soube dizer o que era. Viu então que significava um ninho com um pássaro repousando nele. Embaixo estava escrita uma frase em letra de imprensa que dizia: Eu voltarei. Mary levou o desenho para casa quando foi jantar e o mostrou para Marta. É, disse Marta com grande orgulho, nunca soube que o nosso Deacon era tão inteligente. Aqui está o desenho de um sabiá no seu ninho, tão longo quanto a vida e 2 vezes mais natural. Mary então soube que Deacon teve a intenção de que o desenho servisse como uma mensagem. Teve a intenção de que ela soubesse que ele manteria o segredo. O ninho representava o jardim da garotinha, que era como um sabiá. Oh, como gostava daquele menino tão simples e ao mesmo tempo tão estranho.
Esperava que ele realmente voltasse no dia seguinte, então adormeceu ansiosa para que a manhã seguinte chegasse. Mas você nunca sabe como estará o tempo em Yorkshire, particularmente na primavera. Ela acordou durante a noite, com o som da chuva batendo com pesados pingos contra sua janela. Estava chovendo torrencialmente e o vento uivava pelos cantos e pelas chaminés da vasta casa antiga. Mary sentou-se na cama, sentindo-se miserável e furiosa. A chuva é tão rabugenta quanto eu era, disse ela. Veio porque sabia que eu não a queria. Atirou-se para trás em seu travesseiro, onde enterrou o rosto. Não chorou, mas ficou deitada e odiou o som da chuva que batia pesadamente, assim como odiou o vento e seus uivos. Não conseguiu dormir novamente. O som melancólico a manteve acordada porque ela se sentia melancólica também. Caso se sentisse feliz, o som provavelmente a teria ninado para dormir. Como o vento uivava e como os grossos pingos de chuva caíam abundantemente contra a vidraça. Parece exatamente como uma pessoa perdida no pântano, perambulando e chorando sem parar, disse ela. Ficou acordada e se virando de um lado para o outro por cerca de 1 hora, quando repentinamente algo a fez sentar-se na cama e virar a cabeça em direção à porta. Ficou ouvindo por um bom tempo. Não é o vento agora, disse um forte sussurro. Isso não é o vento. É diferente. É aquele choro que ouvi antes. A porta em seu quarto estava entreaberta e o som vinha do andar de baixo. Um som fraco e longínquo de um choro irritante. Ela o ouviu por um breve instante e a cada minuto tinha mais e mais certeza. Sentia-se como se devesse descobrir o que era. Parecia até mais estranho do que o jardim secreto e a chave enterrada. Talvez o fato de estar em um estado de espírito rebelde a tornou ousada. Pôs os pés fora da cama e ficou descalça sobre o chão. Vou descobrir o que é, disse ela. Todos estão dormindo e não me importo com a Sra. Medlock. Não me importo. Havia uma vela ao lado da cama que ela apanhou saindo sorrateira do quarto. O corredor parecia muito comprido e escuro, mas ela estava muito excitada para se importar com isso. Achava que se lembrava de cada um dos cantos onde deveria se virar para encontrar o corredor pequeno com a porta coberta por um tapete. Aquele por onde a Sra. Medlock tinha aparecido no dia em que a garotinha se perdeu. O som surgia daquela passagem. Continuou então com sua luz fraca, quase tateando o seu caminho, o coração batendo tão alto que quase podia ouvi-lo. O choro fraco e longínquo continuava e a conduzia. Às vezes parava por um momento ou algo assim e começava novamente. Seria esse o canto certo onde devia virar? Parou e pensou. Sim, era. Seguiu por aquela passagem, então, para a esquerda. Depois deu mais 2 passos largos e então virou à direita novamente. Sim, havia uma porta escondida por um tapete. Abriu-a com delicadeza e fechou-a atrás de si, ficando por ali mesmo. Foi então que ouviu o choro muito claramente, embora não estivesse alto. Era do outro lado da parede, à sua esquerda, e a poucos centímetros de onde havia outra porta. Pôde ver uma luz tênue vindo debaixo dela. Alguém estava chorando naquele quarto, e era alguém muito jovem. Caminhou para a porta, abriu-a, e lá estava ela no quarto. Era um quarto grande, com uma mobília antiga e bonita. Havia um fogo baixo, brilhando fracamente na lareira, e uma candeia noturna que queimava ao lado de uma cama entalhada e de 4 pilares, que estava pendurada com brocado. Sobre a cama estava deitado um menino, chorando irritantemente. Mary se perguntava se estava em um lugar real ou se tinha adormecido novamente e estava sonhando sem perceber. O menino tinha o rosto da cor de marfim, fino e delicado, e parecia ter olhos muito grandes e desproporcionais. Tinha também muito cabelo, que caía sobre a testa em pesados cachos, que faziam um delgado rosto parecer menor. Parecia doente, mas estava chorando como se estivesse cansado e irritado,
mais do que como se estivesse sentindo dor. Mary ficou perto da porta, com sua vela na mão, segurando a respiração. Então moveu-se furtivamente pelo quarto e, ao se aproximar, a luz atraiu a atenção do menino, que virou a cabeça sobre seu travesseiro e olhou fixamente para ela. Seus olhos cinzentos se abriram tanto que pareceram imensos. — Quem é você? Disse ele finalmente em um sussurro meio amedrontado. — Você é um fantasma? — Não, não sou, respondeu Mary, e o seu próprio sussurro parecia meio amedrontado. — E você é um? Ele ficou olhando para ela por um bom tempo. Mary não pôde deixar de perceber que ele tinha olhos estranhos. Era cinza ágata e pareciam grandes demais para o rosto, porque havia muitos cílios pretos ao redor deles. — Não, respondeu ele depois de esperar um momento. — Eu sou Colin. — Quem é Colin? Titubeou ela. — Sou Colin Craven. — Quem é você? — Sou Mary Lennox. O Sr. Craven é meu tio. — Ele é meu pai, disse o menino. — Seu pai? Mary falou com voz entrecortada. — Ninguém nunca me disse que ele tinha um filho? Por que não me disseram? — Vem aqui, disse ele, ainda mantendo os estranhos olhos fixos nela, com uma expressão ansiosa. Ela aproximou-se da cama, o menino pôs a mão para fora e a tocou. — Você é real, não é? Disse ele. — Tenho sonhos reais muito frequentemente. Você pode ser um deles. Mary vestiu às pressas um roupão de lã antes de deixar seu quarto, então pôs um pedaço dele entre os dedos do menino. — Esfregue isso e veja o quanto é grosso e quente, disse ela. — Posso beliscá-lo um pouco, se quiser, para lhe mostrar que sou bem real. Por um momento achei que você pudesse ser um sonho também. — De onde você veio? Perguntou ele. — De meu próprio quarto. O vento estava uivando tanto que eu não consegui dormir. Então ouvi alguém chorando e quis descobrir quem era. Por que estava chorando? Porque também não conseguia dormir e minha cabeça estava doendo. Diga-me seu nome novamente. Mary Lennox. Ninguém nunca lhe disse que vim morar aqui? Ele ainda estava tocando a dobra do roupão dela com os dedos, mas começou a olhar para ela um pouco mais, como se começasse a acreditar que ela era real. Não, respondeu ele. Não se atreveram. Por quê? Perguntou Mary. Porque devem ter ficado com medo de que me visse. Não costumo deixar que as pessoas me vejam e sejam forçadas a me aceitarem. Por quê? Perguntou Mary novamente, sentindo-se mais confusa a cada momento. Porque estou sempre assim, doente e tendo que ficar deitado. Meu pai também não deixará que as pessoas sejam forçadas a me aceitarem. Os criados não têm permissão para falar sobre mim. Se viver, posso ser um corcunda, mas não devo viver. Meu pai odeia pensar que eu possa ser como ele. Oh, essa é uma casa muito estranha, disse Mary. Uma casa estranha, tudo uma espécie de segredo. Todos os quartos e jardins estão trancados. E você, também está trancado? Não, fico neste quarto porque não quero sair dele. Cansa-me muito. Seu pai vem vê-lo? Aventurou-se Mary. Às vezes, geralmente quando estou dormindo, não quer me ver. Por quê? Mary não pôde deixar de perguntar novamente. Uma espécie de raiva passou pelo rosto do menino. Minha mãe morreu quando nasci e isso faz com que ele fique infeliz ao olhar para mim. Acha que não sei, mas tenho ouvido as pessoas conversarem. Ele quase me odeia. Ele odeia o jardim onde sua mãe morreu, disse Mary, como se estivesse falando para si mesma. Qual jardim? Perguntou o menino. Oh, é apenas um jardim que ela costumava gostar, disse Mary gaguejando. Você sempre fica aqui? Quase sempre. Às vezes vou a lugares à beira-mar, mas não fico por muito tempo porque as pessoas me olham assustadas. Costumava usar um dispositivo de ferro para manter minhas costas retas, mas um médico famoso veio de Londres para me ver e disse que era estúpido.
Ele lhes disse para retirar o dispositivo e me manter do lado de fora, tomando ar fresco. Odeio ar fresco e não quero sair. Não soube de nada disso quando cheguei aqui, disse Mary. Por que continua me olhando assim? Por causa dos sonhos que são tão reais, respondeu ele com mais impaciência. Às vezes, quando abro meus olhos, não acredito que estou acordado. Estamos ambos acordados, disse Mary. Então deu uma olhada no quarto de teto alto e cantos sombrios e na luz tênue das chamas. Parece mesmo um sonho, já que estamos no meio da noite e todos na casa estão dormindo. Todos, exceto nós. Estamos bem acordados. Não quero que seja um sonho, disse o menino de forma agitada. Mary pensou em algo repentinamente. Já que não gosta que as pessoas o vejam, começou ela. Quer que eu vá embora? Ainda segurava a dobra do roupão e deu-lhe um leve puxão. Não, disse ele. Primeiro tenho que ter certeza de que você não é um sonho. Se você é real, sente no escabelo grande e converse. Quero ouvir sobre você. Mary deixou sua vela na mesa próxima à cama e sentou no banco almofadado. Não queria ir embora de modo algum. Queria ficar no misterioso quarto escondido e conversar com o misterioso menino. O que você quer que lhe diga? Ela disse. Ele queria saber há quanto tempo a garotinha estava em Mrs. Waite, em qual corredor era seu quarto, o que vinha fazendo, se não gostava do pântano, assim como ele, onde viveu antes que viesse para Yorkshire. Ela respondeu todas as perguntas e muitas mais, e ele se deitou sobre seu travesseiro e ouviu. Ele a fez dizer-lhe muitas coisas sobre a Índia e sobre sua viagem de travessia pelo oceano. Descobriu que, por ser um inválido, não havia aprendido coisas como as outras crianças. Uma de suas enfermeiras lhe ensinou a ler quando era muito pequeno e estava sempre lendo e olhando as gravuras em livros esplêndidos. Embora seu pai raramente o visse quando estava acordado, o menino foi presenteado com todos os tipos de coisas maravilhosas com as quais poderia se divertir. Ele, entretanto, nunca parecia se divertir. Poderia ter qualquer coisa que pedisse e nunca foi forçado a fazer algo de que não gostasse. Todos são obrigados a fazer o que gosto, disse ele com indiferença. Sinto-me mal quando estou com raiva. Alguém acredita que vou chegar a viver para crescer. Disse aquilo como se estivesse acostumado à ideia de que o pai tinha parado de se importar com ele. Parecia gostar do som da voz de Mary. Como ela continuava conversando, ele a ouvia com interesse, porém estava sonolento. Uma ou duas vezes, a garotinha se perguntou se ele não estava prestes a cochilar, mas finalmente fez uma pergunta que deu abertura para um novo assunto. — Quantos anos você tem? Perguntou ele. — Tenho 10, respondeu Mary, esquecendo-se de si própria por enquanto. — E você também. Como sabe disso? Ele procurou saber com uma voz surpresa. — Porque quando você nasceu, a porta do jardim foi trancada e a chave enterrada, e está trancada por 10 anos. Colin se colocou meio sentado, virando-se na direção dela e apoiando-se nos cotovelos. — Qual porta? De qual jardim foi trancada? Quem fez isso? Onde a chave está enterrada? Exclamou ele, como se estivesse repentinamente muito interessado. Era o jardim que o Sr. Craven odeia, disse Mary nervosamente. Ele trancou a porta. Ninguém sabe onde ele enterrou a chave. Que tipo de jardim é? Insistiu Colin ansiosamente. Ninguém tem permissão de entrar nele há 10 anos, foi a resposta cautelosa de Mary. Mas era tarde demais para ser cautelosa. O menino era muito parecido com ela mesma. Também não tinha nada sobre o que pensar, e a ideia de um jardim escondido o atraiu da mesma forma que a atraíra. Fez pergunta após pergunta. Onde era? Ela nunca procurou a porta? Nunca perguntou aos jardineiros? Eles não conversarão sobre isso, disse Mary. Acho que eles disseram para não responderem perguntas. Eu os faria responder, disse Colin. Você faria?
Mary titubeou, começando a se sentir com medo. Se ele pudesse fazer as pessoas responderem perguntas, quem sabia o que podia acontecer? Todos são obrigados a me agradar. Já lhe disse isso, comentou. Se eu fosse viver, este lugar me pertenceria, mais cedo ou mais tarde. Todos eles sabem disso, e eu os faria me contar. Mary não sabia que ela própria fora mimada, mas podia perceber muito claramente que este misterioso menino fora. Achava que o mundo inteiro lhe pertencia, como ele era peculiar e como falou friamente sobre não viver. Você acha que irá sobreviver? Perguntou ela, em parte porque estava curiosa e em parte na esperança de fazê-lo esquecer do jardim. Não acho que irei, respondeu ele da mesma forma fria que falou antes. Desde que me lembro de qualquer coisa, ouço as pessoas dizerem que eu não iria. A princípio achavam que eu era muito pequeno para entender e agora pensam que não ouço. Mas eu ouço. Meu médico é primo do meu pai. É muito pobre e, se eu morrer, herdará toda a Mrs. Swaite. Quando meu pai estiver morto, eu acho que ele não deve querer que eu viva. Você quer viver? Perguntou Mary. Não, respondeu ele em uma forma irritada e cansada. Mas não quero morrer. Quando me sinto doente, deito aqui e penso sobre isso até chorar. Eu o ouvi chorando 3 vezes, disse Mary, mas não sabia quem era. Estava chorando por causa disso? Falou aquilo na intenção de fazê-lo esquecer o jardim. Talvez, respondeu ele. Vamos falar sobre outra coisa. Fale sobre o jardim. Você não quer vê-lo? Sim, respondeu Mary em uma voz muito baixa. Eu quero, continuou ele com persistência. Não acho que já tenha desejado ver qualquer coisa antes, mas quero ver esse jardim. Quero a chave desenterrada. Quero a porta destrancada. Eu os deixaria me levar lá em minha cadeira. Isso seria como respirar ar fresco. Vou fazê-los abrir a porta. Ficou muito excitado e seus estranhos olhos começaram a brilhar como estrelas, parecendo mais imensos do que nunca. Eles têm que me agradar, disse ele. Eu os farei me levar lá e deixarei que você também vá. As mãos de Mary se agarraram umas às outras. Tudo estaria arruinado. Tudo. Deacon nunca voltaria. Ela nunca mais se sentiria como um sabiá com um ninho seguro e escondido. Oh, não, 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 não faça isso, gritou ela. Olhou espantado, como se ela tivesse enlouquecido. Por quê? Exclamou ele. Você disse que queria vê-lo. Eu quero, respondeu ela, quase com um soluço na garganta. Mas se os fizer abrir a porta e colocá-los lá dentro desse jeito, nunca mais será um segredo. Se inclinou ainda mais para a frente. Um segredo, disse ele. O que você quer dizer? Conte-me. As palavras de Mary quase tropeçaram umas nas outras. Você entende, você entende, ela ficou ofegante. Ninguém precisa saber, exceto nós. Se houver mesmo uma porta escondida em algum lugar sobre a era, se houver, poderemos achá-la, e se juntos pudéssemos nos esgueirar por ela e fechá-la atrás de nós, e se ninguém soubesse que qualquer um estivesse lá dentro e o chamássemos nosso jardim e fingíssemos que somos sabiás e que lá era nosso ninho, se brincássemos lá quase todos os dias, cavássemos, plantássemos sementes e fizéssemos todo o jardim se tornar vivo. Ele está morto? O garoto a interrompeu. Logo estará se ninguém cuidar dele, continuou ela. Os bulbos viverão, mas as roseiras... O menino a interrompeu novamente. Estava tão excitado quanto ela própria. O que são bulbos? Ele logo interpôs. São narcisos, lírios e anêmonas. Estão trabalhando na terra agora, fazendo brotarem os pontos verde claros, porque a primavera está chegando. A primavera está chegando? Disse ele. Como que ela é?
Você não a vê de dentro nos quartos quando está doente. É o sol brilhando sobre a chuva caindo sobre o sol e as coisas brotando, trabalhando debaixo da terra, disse Mary. Se o jardim fosse um segredo e conseguíssemos entrar nele, poderíamos observar as coisas crescerem todos os dias e ver quantas roseiras estão vivas. Você não entende? Oh, você não entende como seria melhor se fosse um segredo? Repôs a cabeça sobre seu travesseiro e ficou deitado lá, com uma estranha expressão no rosto. Nunca tive um segredo, disse ele, exceto aquele sobre não viver para crescer. Eles não sabem que eu sei, então é o tipo de segredo, mas gosto mais do seu segredo. Se você não fizer com que eles o levem para o jardim, suplicou Mary, talvez, acho que é quase certo que eu possa descobrir como entrar lá em algum momento. E então, se o médico quer que saia de sua cadeira e se pode sempre fazer o que quer fazer, talvez possamos encontrar algum menino que possa empurrá-lo e pudéssemos ir sozinhos, então seria sempre um jardim secreto. Acho que gostaria disso, disse ele bem devagar com os olhos que pareciam sonhadores. Acho que gostaria disso. Não me importaria em sentir ar fresco em um jardim secreto. Mary começou a recuperar a respiração e se sentir mais segura, porque a ideia de manter o segredo pareceu agradá-lo. Teve quase certeza que, se não parasse de conversar e pudesse fazê-lo imaginar o jardim em sua mente, como ela o imaginou de fato, ele acabaria gostando tanto do jardim que não suportaria pensar que qualquer um pudesse caminhar por ele quando preferisse. Eu lhe direi como acho que seria se pudéssemos entrar nele, disse ela. Está fechado por muito tempo, mas as coisas crescem, talvez em um emaranhado. Ainda ficou deitado por muito tempo e ouvia, enquanto ela continuava conversando sobre as roseiras que podiam estar subindo de árvore em árvore, dependurando-se, e sobre os muitos pássaros que podiam ter construído seus ninhos lá porque era tão seguro. E então falou-lhe sobre o Pintarroxo e Ben Waterstaff. Havia tanto para falar sobre o Pintarroxo e era tão fácil e seguro conversar sobre isso que parou de ter medo. O Pintarroxo o agradou tanto que sorriu, até que pareceu quase bonito, e a princípio Mary achou que estava até mais interessado do que ela própria, com seus grandes olhos e pesados cachos de cabelo.